Magnata grego dando chapéu no Shakhtar, Gabriel, pela contratação do Lucas Ferreira. Tem notícias sobre isso, daqui a pouquinho tem São Paulo em campo. Vamos falar sobre isso, tem reforço confirmado e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho a bola rola no Morumbi para São Paulo e Vitória. Mas antes da gente falar aí do jogo que acontece logo mais, vamos falar aí sobre novidades na Copa Conmebol Libertadores da América. Ou melhor, novidades na lista aí, né, de inscritos do São Paulo na Copa Conmebol Libertadores da América. Comentamos com vocês ontem, né, que até às 6 da tarde de ontem, sexta-feira, o São Paulo tinha aí, né, essa data limite aí para fazer algumas mudanças aí dos jogadores que estão inscritos na competição, e temos aí 3 mudanças. O São Paulo vai ter à disposição para as oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional da Colômbia 3 novidades em relação aos atletas que disputaram a primeira fase da competição, tá? As novidades para as oitavas são Gonzalo Tapia, Dineno e Luan, tá? São as 3 novidades aí. Eles vão ocupar as vagas de Igor Vinícius, né, que foi embora para o Santos, Matheus Alves, vendido para o CSK, e também na vaga do Gustavo Santana, que é um atacante da base, tá? Então, sai da lista Matheus Alves, Gustavo Santana e Igor Vinícius, e entram Gonzalo Tapia, Dineno e Luan, tá? São as 3 novidades aí que o São Paulo vai ter, né, na lista de inscritos para as oitavas da Copa Conmebol Libertadores da América, tá bom? Uma curiosidade, tá? Que o Gé colocou aqui. O zagueiro Juan Tressoldi continua na lista, mesmo com o contrato de empréstimo junto ao Sassuolo já ter encerrado, né? Então o Juan tá lá, né? A inscrição dele está registrada ainda. O São Paulo realizou o envio das documentações necessárias para a substituição dos atletas no sistema da Conmebol. Apesar das carências do elenco, principalmente na defesa e na lateral direita, o clube não efetuou novas contratações. Portanto, para as oitavas de final, não poderá contar com mais reforços, né? Então, aí, né? A gente queria, né, os reforços que a gente tem do Luan, do Dineno e do Tapia, né? Jogadores aí, né? O Luan começou a jogar aí com o Crespo e o Dineno chegou, né? Tem pouco tempo também, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes ele chegou. E o Tapia foi o último aí a chegar no São Paulo. São reforços que a gente não tinha na primeira fase, né? Que agora o São Paulo vai poder utilizar eles nas oitavas. Mas ainda não é aqueles reforços que a gente queria, né? Precisa de mais um zagueiro que a gente quer e que precisa. E também do lateral, né? São as 2 carências que o São Paulo tem no elenco. Mas não são esses reforços ainda que vão estar nas oitavas aí contra o Atlético Nacional, belezinha? O Jeandrei está muito perto de ser o novo jogador do Juventude, graças a Deus. E segundo o Alexander Vieira, o São Paulo subirá o goleiro João Pedro, que agora se torna o 4º goleiro. A partir da próxima semana, ele já vai estar treinando com o elenco principal. Mesmo subindo, ele ainda vai participar de alguns jogos do Sub-20 para manter o ritmo do jogo. Gabriel, o 4º goleiro Rafael o primeiro, o Yang, né, vai ser o segundo. Em terceiro, o Leandro. E em quarto, o João Pedro. Entendeu? Em quarto, o João Pedro. Aí o João Pedro vai treinar no time principal e jogar na base, né? Treina no time de cima e vai jogar na base para ele poder ganhar ritmo de jogo. Até porque, com todo respeito, a gente sabe que o João Pedro não vai jogar agora, né? Rafael primeiro, em segundo, Yang. E depois tem o Leandro, né? Tipo assim, pô, tem que acontecer um negócio de outro mundo pro João Pedro jogar, né? Tem que estar todo mundo machucado de uma vez para ele jogar. Então, ele vai treinar com o time de cima, mas vai jogar na base aí para manter o ritmo de jogo. Pelo que eu vi, tá? Nas categorias de base, acho até que o João Pedro é melhor que o Leandro, pelo menos do que eu vi, né? Tinha até sido informação também, assim, quando o São Paulo ganhar a Copinha, né? Que dentro do São Paulo, eles enxergam também o João Pedro com mais potencial do que o Leandro, né? Mas enfim, então vamos seguindo aqui, vamos entrar agora no pré-jogo. São Paulo e Vitória se enfrentam neste sábado no estádio do Morumbi a partir das 6h30 da tarde no horário de Brasília. Jogo aí válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, 19ª e última rodada do primeiro turno, né? Essa rodada hoje aí vai encerrar o primeiro turno, né? E depois na semana que vem começa
o segundo turno do Brasileirão, belezinha? Transmissão do jogo no Premier Pay-Per-View, como a gente já está acostumado a ver os jogos do Brasileirão. O São Paulo teve 3 jogos seguidos no Prime Video, né? Os 2 jogos contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o Inter pelo Brasileiro. Os 3 foi aí transmitido do Prime Video, né, cara? Só streaming. E agora a gente volta aí a acompanhar o jogo do São Paulo no Pay-Per-View aí do que é o Premier, que é da Globo, né? Vamos lá, a gente comentou com vocês ontem, né? Mas vale, já que a gente vai entrar no pré-jogo, vale ressaltar, tá? O São Paulo contará com um reforço de peso para a partida contra o Vitória, que é o Lucas. Ele deve iniciar o jogo no banco de reservas, já que está há 3 meses sem atuar em uma partida oficial, tá? E a gente não tem também, né, para esse jogo, o Arboleda, que se machucou no último jogo aí contra o Atlético Paranaense. O Alan Franco e o Ferreirinha, que cumpriram suspensão contra o Internacional, também voltam a ficar à disposição do Crespo. Eles jogaram contra o Atlético, né, Paranaense, mas eles voltam. Quando a gente fala que ele volta, é porque no último jogo do Brasileiro eles não estavam, porque estavam suspensos. Então, no Brasileiro eles voltam hoje, né, mas já estavam em campo aí contra o Atlético Paranaense, belezinha? Aí o Gé coloca aqui, o São Paulo volta a usar força máxima nesse sábado no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que vai aí pra quê? Se conseguir vencer, vai ser a 5ª seguida, né? Ganhou do Corinthians, do Juventude, do Fluminense e do Inter, né? Se não me engano são esses 4 aqui, se eu não estou esquecendo de nenhum jogo do Brasileiro, né? Então, eu acho que são 4 vitórias seguidas, se vencer hoje vai para 5 vitórias seguidas, então tem que buscar essa vitória, porque com todo o respeito do mundo, não acho que vai ser um jogo fácil, mas o time do Vitória é um time ruim e o São Paulo tem que conseguir vencer, né? Tem que ganhar jogo aí de qualquer jeito. Segundo o GE, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, linha de 3 zagueiros com Alan Franco, Ferrarese e Sabino, né? Infelizmente o Arboleda está machucado, Cédric Soares e Enzo Dias nas alas e aquele meio campo que a gente já conhece. Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson jogando um pouco mais avançado. E lá na frente, a dupla de ataque Luciano e André Silva, que nem entrou contra o Atlético Paranaense, né? Um dos jogadores que bate pênalti bem, não entrou no jogo, não bateu pênalti, né? Ninguém sabe por quê, né? Ele vai voltar pro time do São Paulo titular hoje contra o Vitória. Eu achei estreia ele com força máxima, achei porque terça-feira tem Atlético Nacional pelo jogo de ida da Libertadores, né? Eu imaginei que ele ia dar, não para o time da reserva hoje, né? Mas dar uma mesclada aí o jogo contra o Atlético, né? Dá uma escada pro jogo de hoje, já avisando o confronto contra o Atlético Nacional, mas não, ele vai com força máxima, ó, bota o time titular aí, vamos pra dentro, meter 1-2-0 aí, 3, mano, depois tira todo mundo, né? Então, força máxima, vamos buscar essa vitória que tem que ganhar, tá? Já perdemos 3 pontos em casa pro Vasco, empatou com o Sport em casa, não pode perder ponto para time que tá brigando para não cair. Não pode perder mais, né? Mais do que já perdeu aí no começo do campeonato, então não acho que vai ser um jogo fácil. O técnico dos caras é o Fábio Carille, né? Então você já imagina que os caras vão vir com aquele ferrolho, aquela retranca brava, que o Carille é especialista nisso, né? Se tem uma coisa que o Carille sabe fazer, é retranca. E hoje, evidentemente, que não vai ser diferente aí disso, né? Desfalques, rapaziada, a gente tem aí o Oscar, Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, Wendel e por último o Arboleda, né, que se machucou no último jogo. São os desfalques do São Paulo para o jogo de hoje, tá? Meu amigo, pendurado, tem quase um time inteiro. Olha só isso aqui, pendurados. Rafael, Sabino, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia, Bobadilha, Tapia, Luciano e André Silva. Tem 9 jogadores do São Paulo pendurados. Entre eles, né? O Arboleda pode tirar porque ele não vai jogar, né? Mas, por exemplo, Ferrarese e Sabino, que são os 2 zagueiros, e o Rafael, que é o goleiro. Então, qualquer um desses 8, no caso, né? Porque o Arboleda não vai jogar. Então, qualquer um desses 8 aí que tomar cartão hoje, fica de fora do jogo contra o Sport, que é na semana que vem, lá na Ilha do Retiro. Né? Fora de casa, já começa no segundo turno. Então, quem tomar cartão aí, né? Qualquer um que tomar cartão, fica de fora do jogo da semana que vem. É aí que a gente fala sobre a zaga, por exemplo. Ó, vamos dar um exemplo aqui. O Sabino e o Ferrarese tomam cartão hoje. Aí só sobra o Sabino. Como é que vai jogar só com um zagueiro na semana que vem? É isso que a gente fala, que tem que trazer mais um zagueiro. Né? Então, o cobertor do São Paulo está muito, muito curto em relação à zaga, né, cara? Muito, muito curto. Aí mesmo, complicado, cara. Complicado demais isso aí, tá bom? Rapaz, meu amigo, eu não tô nem acreditando nisso aqui. Quem apita o jogo é nada mais, nada menos do que o Bruno Arleu de Araújo, né? E é sempre bom lembrar que é o seguinte, né? Aí todo o árbitro a gente tem uma listinha pra gente sempre lembrar. Ele
Ele, assim, primeiro que ele é um árbitro horroroso. Eu lembro de um jogo que eu achei esse ano do Campeonato Carioca, que se não me engano foi Vasco e Botafogo. Um negócio inacreditável. Foi uma das piores arbitragens que eu já vi na minha vida. Jogo, mano, terrível que ele fez nesse jogo, né? Que foi do Campeonato Carioca, que eu lembro que eu achei o jogo no comecinho do ano. E esse rapaz, além dele ser horrível, né? Todo árbitro no Brasil ele é ruim, né? Ou 99% são ruins. Só que ele não é ruim como os outros. Ele é ruim dos ruins, né? Ele é pior, um dos piores de todos. Entendeu? Muito ruim mesmo o Bruno Aleixo de Araújo. E esse rapaz já tem um histórico aí, já contra o São Paulo, tá? Em um majestoso em 2023, foi ele que marcou um pênalti inexistente do Rafinha no Wesley, né? O Wesley recebe a bola no lado esquerdo, né, cara? O Rafinha encosta nele só, né? Se joga lá o Wesley e o senhor Bruno Aleixo de Araújo marca o pênalti aí para o time do Corinthians. E nesse mesmo jogo aí que ele deu o pênalti do Rafinha no Wesley, ele alongou do Caleri, né? Que o Caleri, né, sobe para cabecear para fazer o gol e o Bruno Aleixo de Araújo dá falta do Caleri no Fagner e o gol não vale, o gol do Caleri é anulado, né? Então, esse rapaz já tem um histórico aí de prejudicar o São Paulo e vai apitar hoje de novo mais um jogo do São Paulo, entendeu? E você vê como bizarro, esse jogo foi em 2023, né? Esse jogo contra o Corinthians que eu tô citando. De lá pra cá, de 2023 pra cá, o Bruno Aleixo de Araújo não apitou nenhum jogo do São Paulo. Vai voltar a apitar hoje. Entendeu? Então, é aquele negócio, rapaz. É um clube que não tem bastidor, né? Que não tem presidente que representa o clube. É um clube, né? Uma instituição hoje em dia que ninguém respeita, entendeu? O São Paulo pediu lá o auge da CBF do auge, né, do VAR do jogo contra o Atlético, os caras não liberaram o auge até agora. Por quê? Porque o São Paulo é um clube que não tem respeito, que não tem bastidor. Aí bota Bruno Aleixo de Araújo pra apitar o jogo, porque é um clube que não tem respeito. Os caras fazem o que quer, irmão. Entendeu? Vai jogar contra o Atlético Paranaense, o Petralha não bota a carga de ingresso pra torcida e fica por isso mesmo. É um clube que toma tapa na cara toda hora porque não tem quem comanda, né, cara? Tem dois patetas que comandam o São Paulo, irmão, que um tá preocupado com rede social, o outro tá preocupado em política, em ser novo presidente que é o Belmonte. Né? Então é um clube que tá largado, que não tem respeito por ninguém, não tem bastidor. Os caras fazem o que é com São Paulo e fica por isso mesmo. É uma vergonha, entendeu? É uma vergonha assim, sem tamanho. Daí o senhor Bruno Aleixo de Araújo vai apitar o jogo de hoje. Aí depois, quando a gente chega reclamando aqui, é engenheiro de jogo, é pronto. Não é, a gente fala antes. Né? A gente fala antes aí porque a gente sabe muito bem já como funciona. Entendeu? Complicado isso aí, né? Repetindo, tem que ganhar o jogo, até porque, né, irmão, o time vem de eliminação. Então já vem de eliminação, então já tem que ganhar hoje, jogar bem, ganhar, para manter aquela confiança. Porque ser eliminado na quinta, aí não ganhar do Vitória em casa, a confiança já vai lá pro espaço, e terça-feira que vem tem Libertadores. Então tem que ganhar aí hoje, tá, irmão? Pode entrar no momento ruim das vésperas aí do jogo mais importante do ano, que é o confronto contra o Atlético Nacional pela Libertadores. Então tem que ganhar, né? Ganhar, jogar bem para manter a confiança aí, porque o time viu uma sequência boa, né? Pô, 5 vitórias seguidas, aí vai eliminado pro Atlético Paranaense, que é um time de Série B. Realmente tem algumas coisas que é difícil de engolir, difícil de aceitar, né? Rapaz, tem mais gente aí entrando no negócio para levar o Lucas Ferreira. Que o Shakhtar vai levar, que não sei o que, não é bem assim não. Segundo o Éder Traskini do UOL, o Olympiacos da Grécia entrou na briga para contratar o atacante Lucas Ferreira e o São Paulo tenta subir a pedida. Os gregos, o Olympiacos da Grécia, que é o time do Evangelos Marinakis, né, que é o grego aí, que está negociando uma parceria para investir na base do São Paulo. Né? Ele é dono desse clube aí, que é o Olympiacos da Grécia. Os gregos já tinham feito uma proposta de 6 milhões de euros no meio do ano, mas o São Paulo recusou. Agora, vendo que o São Paulo topa negociar o jovem, eles avisaram que também tem interesse no jogador. O São Paulo pretende subir a pedida para 13 milhões de euros, tá? 13, que daí 82 milhões de reais. A ideia é que entre 11 a 12 milhões seja um valor fixo, enquanto o restante venha por metas atingidas, né? Então eu tinha essa informação que o Shakhtar ofereceu 10 de euros, agora o Marinakis, né, que é o clube que é o dono do Olympiacos, entrou na parada aí querendo contratar o Lucas Ferreira, né? O São Paulo quer pedir aí, né, cara, 13 milhões, né? 11 a 12 milhões em fixo, né, para pagar fixo, e o resto fica aí em metas atingidas, né? Ele vai lá pro clube, né? Se atingir algumas metas, o clube paga mais um bônus aí para o São Paulo, tá? Aí o que acontece, ó? O UOL botou aqui, o Shakhtar é outro clube interessado no jogador e ofereceu 10 milhões de euros. O Cruzeiro, tá?
corre por fora e sinalizou uma proposta menor, tá? Então o Cruzeiro, que era um time que já estava interessado no Lucas Ferreira, né? Quando o São Paulo não tinha renovado com ele, porque ele tinha uma multa ali baixa, o Cruzeiro já estava interessado em tirar ele do São Paulo pagando a multa. Acabou que não aconteceu, ainda bem, ele renovou com o São Paulo. E o Cruzeiro também sinalizou com a proposta, mas a proposta do Cruzeiro é menor, né, do que a do Shakhtar, que é, por exemplo, 10 milhões de euros, né? A venda de Lucas Ferreira é vista como primordial para equilibrar as contas após as eliminações precoces no Paulistão e na Copa do Brasil. A expectativa orçamentária era de chegar na final do estadual e nas quartas da Copa do Brasil, né? Como não chegou, tem um prejuízo aí, né? Como não chegou nessas fases aí, que era a meta, não chegou e tem um prejuízo aí por não chegar nessas fases aí que eram as metas, né? Então tá aí, o Shakhtar ofereceu 10, agora apareceu o Marinakis e o Olympiacos querendo contratar o jogador e tem o Cruzeiro também interessado, só que a proposta menor de todas é do Cruzeiro, né? Enfim, informação, né? É que eles vão, né? O Gabriel Sá até colocou aqui no Twitter dele, né? Que o Olympiacos aí vai mandar proposta para o São Paulo. Eles estão interessados, entraram na briga e vão enviar aí nos próximos dias a proposta para contratar o nosso cria Lucas Ferreira, né? Enfim, já achava evidentemente a proposta de 10 milhões de euros baixa, né? Mas, né, pode ser que ele seja vendido por 11, 12, né? Não vai mudar tanta coisa assim também, mas pode ser que o São Paulo consiga vender ele por um valor um pouquinho, né? Um pouquinho maior aí do que os 10 milhões que o Shakhtar tava de olho aí, né? Enfim, bora ver se o Olympiacos vai fazer uma proposta maior e levar o jogador, ou se o Shakhtar vai cobrir, né, uma possível proposta do Olympiacos e levar o jogador. O fato é que tá aí Shakhtar, Olympiacos interessado e o Cruzeiro também, né, mais um pouco por fora, porque a proposta do Cruzeiro é menor, né? Enfim, vamos aguardar aí essa situação, certo, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.